Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Estão vendo uma coisa diferente na prof? O que será que é? É o chapéu. Vocês lembram desse chapéu lá da escolinha? Então, a prof foi lá essa semana e trouxe aqui para casa, para prof toda vez que contar a história, contar com o nosso chapéuzinho de história, né? Vocês lembram que era esse o chapéuzinho que a prof usava quando eu contava historinha para vocês? Então, o que será que a gente vai fazer hoje então? Contar histórias, né? E eu tenho uma companheira aqui hoje, ó, ó, ó. Essa aqui é a minha ursinha, é a Milly. Por que Milly? Porque ela cantava a música das Chiquititas. Quem aí já viu as Chiquititas? Quem aí já assistiu a novelinha das Chiquititas? Quem lembra da música? Mexe, mexe, mexe com as mãos chiquititas. Então, essa ursinha aqui a prof ganhou da mãezinha da prof, quando a prof tinha 14 anos. Faz tempo, 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 tempo. Ela vai fazer companhia pra gente hoje aqui, tá bom? Então, tá. A prof hoje veio aqui pra contar uma história pra vocês, ó, da Chapeuzinho Amarelo. Vocês conhecem? Já viram esse livrinho? Esse livrinho tava lá na escolinha. Aí, como a gente vai fazer uns trabalhinhos com essa história, a prof resolveu contar pra vocês, tá bom? Vamos lá, então? Quem tá afim de escutar uma história? Vamos lá. Era a Chapeuzinho Amarela. Amarela de medo. Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia. Não subia em escada, nem descia. Não estava resfriada, mas ela tossia. Ouvia contos de fada e ficava com medo. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. Não apanhava sol, porque tinha medo de sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não se ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não se engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, sem dormir, com medo de ter pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais medonho era o medo do tal lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai saber que esse tal lobo talvez nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo, do medo, do medo de um dia encontrar um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto medo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente com bocão de lobo. Tão grande que era capaz de comer duas avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Ai, meu chapéu! Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo, o medo do medo do medo de um dia encontrar o lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo e foi ficando só com um pouquinho de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para ele com cara de que não tinha mais medo, só sem medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo, tirado medo, é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado e então ele gritou
gritou: "Sou um lobo!" Mas a Chapeuzinho nada, deu risada. Ha, 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 ha. E ele berrou alto agora: "Eu sou um lobo!" Chapeuzinho, meio enjoada, já com vontade de brincar de outra coisa. E então ele gritou bem forte aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era para ver se voltava o medo e a menininha saber com quem estava falando. Lobo, 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 lobo. Ai, Chapeuzinho se encheu e disse: "Para agora, já do jeito que você está." E o lobo parado, assim do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo, inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele lobo, aquele bolo de lobo. Sabe por quê? Porque ela sempre preferiu um bolo de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Mas ela não tem mais medo. Ela não tem mais medo de chuva, nem de carrapato. Ela cai, levanta, corre no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com o sobrinho da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma o medo que ela tinha em companheiros de brincadeira. Como o lobo, que virou bolo, o jacaré que virou carajé e o tubarão que virou barão-tu. Assim, a gente pode transformar os nossos medos em nossos amigos, não é mesmo? E a gente não precisa ter mais medo. E aí, gostaram da história? Tem umas atividadezinhas para vocês fazerem com essa história, tá bom? A prof também vai fazer um desenho, a prof vai fazer um chapéu e colar numa folha e desenhar Chapeuzinho Amarelo, assim como vocês vão fazer também, tá bom? Depois eu mando foto no grupo para vocês verem, tá? Beijão, fiquem com Deus, tô com muita saudade, tá bom? Tchau!